Uma sala secreta na Embaixada Chinesa em Londres, ainda a ser construída. A obra passaria pertinho de cabos que podem significar a sustentabilidade de alguns dos sistemas mais vitais do Reino Unido, incluindo o sistema financeiro. Isso é o que diz o The Telegraph, numa investigação que revela agora, e a Casa Branca já reagiu à reportagem, uma investigação que revela agora obras a respeito, então, da Embaixada Chinesa em Londres com uma sala secreta. Eu vou desdobrar com você aqui alguns dos detalhes do que diz a reportagem. Vamos lá então. Esses são os parágrafos iniciais. A China deve construir uma câmara escondida ao lado dos cabos de comunicação mais sensíveis da Grã-Bretanha como parte de uma rede de 208 salas secretas sob a sua nova, aspas, superembaixada de Londres. O Telegraph pode revelar. Esse jornal descobriu planos detalhados para um complexo subterrâneo abaixo do vasto local diplomático no centro de Londres, que Pequim procurou manter fora do escrutínio público. Apesar do aparente risco de segurança, espera-se que Sir Keir Starmer, o premier britânico, aprove a embaixada antes de uma visita à China no final desse mês, quando ele deve se encontrar com Xi Jinping. O jornal coloca aí como presidente chinês. Bom, isso é parte aí desse contexto estrambólico. Nesse sentido, a gente deve ter aqui algumas das imagens que estão na reportagem. Eu passo com vocês pelo antes e depois. A gente tem aí, então, tá aí. Isso é o com o sigilo, a gente pode até tirar o título da reportagem, vocês estão vendo comigo. Isso é um comparativo da planta baixa, dos planos para a obra, do antes e do depois. Ali o que vocês estão vendo em preto são partes que não estavam disponíveis à transparência pública. Agora o jornalismo investigativo revela. O que você está vendo em vermelho são as salas que estavam, então, as salas secretas, que não estavam disponíveis para escrutínio público e que devem ser aprovadas antes da viagem de Keir Starmer, diz o jornal, no final desse mês para a China. Ali, destacado em vermelho, vocês veem, em amarelo, vocês veem passando os cabos, alguns cabos vitais de telecomunicações. É um contexto aí, certamente que chama atenção. A oposição britânica se manifestou. Alicia Kearns, a ministra sombra da Segurança Nacional, explicando, lá a oposição costuma ter um parlamentar que fiscaliza um ministro, então bota um parlamentar para fiscalizar cada ministro. Alicia Kearns é a da Segurança Nacional, então, que falou o seguinte, ela disse que a concessão da aprovação daria à China, aspas, uma plataforma de lançamento para a guerra econômica no coração do sistema nervoso central da nossa infraestrutura nacional crítica. Ela segue. Os planos não editados revelam uma sala escondida funcionando imediatamente ao lado de cabos de fibra ótica críticos para a cidade e Canary Wharf, a região então. Os leitores do Telegraph não precisam de mim para explicar as ameaças representadas nem o subterfúgio da China. Então, por que o governo trabalhista faria isso? O governo trabalhista do Partido dos Trabalhadores do Reino Unido, o Labour Party, então de Keir Starmer, certo? É uma coisa absolutamente aí de chamar atenção, conforme já havia sido relatado anteriormente ameaças de espionagem por parte da China no Reino Unido. Nisso, para entender o que está aí, a gente tem o seguinte, transportando sinais, os cabos de fibra ótica, carregando os segredos financeiros mais íntimos da economia britânica, cabos que se estendem entre os centros de dados da Telehouse em Docklands e outros centros ao redor da capital. Juntos são o núcleo da London Internet Exchange, então a bolsa da internet de Londres. Conectam com cabos no Atlântico que se conectam com os Estados Unidos, é essencialmente um dos pontos de troca de internet do mundo, lidando com grandes volumes de dado, coisa que vai desde transação financeira, mensagem instantânea e e-mail. Dá para entender o quão críticos são esses cabos e, quando a gente fala de um mundo com a constante possibilidade de conflito, é claro que eles parecem ser uma coisa que traria uma ameaça tremenda à segurança nacional, não só do Reino Unido, tá? Mas coisa que passa pelos Estados Unidos. O quão perigoso isso é o que desdobra na sequência com Emanuele Couri, editora de China e analista de assuntos internacionais aqui no Epoch Times. Daniel, chama a vinheta, a gente fala com a Manu na sequência. Manu, sempre um prazer te receber aqui no Epoch News. Vamos lá desdobrar então esse assunto. Que história é essa? Cabos de fibra ótica contendo dados importantíssimos e uma embaixada chinesa que ia fazer obras do ladinho ali, com a possibilidade até de que as obras, por que não? Daqui a pouco um pedreiro bate errado e estaria a 1 metro, não é isso, dos cabos? Ajuda a gente a entender essa história. Bom, Marcos, muito boa tarde, obrigada por me receber, boa tarde para a nossa audiência. Antes até de mais nada, eu queria convidar quem está aqui com a gente, porque a gente está com uma audiência alta hoje, para já se inscrever aqui no canal, para vocês terem certeza que sempre vão estar aqui conectados com os nossos próximos conteúdos. A gente sempre faz essas transmissões igual essa que o Marcos fez agora há pouco. Então, só queria, antes de tudo, convidar o pessoal que se inscrevam aqui no canal. Bom, Marcos, falando basicamente sobre essa questão ali da embaixada, essa embaixada, a construção da embaixada chinesa ali, ela já vem chamando a atenção
há bastante tempo. Esse projeto, ele foi iniciado, pelo menos a ideia desse projeto foi iniciada ali em 2018. E por que ele chama bastante atenção? Além dessas notícias novas, eu só queria dar um contexto para o pessoal entender. Porque, primeiro, essa embaixada, ela é gigante. Ela é muito, muito grande. É a maior embaixada que o regime chinês vai ter em outro país. E segundo os congressistas do Reino Unido ali que estavam fazendo uma análise da embaixada, ela é desnecessariamente grande. Não tem nenhum motivo para ela ser tão grande assim. Além disso, uma das preocupações é justamente que ela fica próxima de vários prédios governamentais ali do Reino Unido. Então, várias preocupações já tinham vindo à tona no início por conta desses detalhes. Só que agora o Telegraph divulgou essas informações que você comentou aqui justamente porque eles tiveram acesso a essa planta, mostrando várias salas secretas. Ao todo seriam 208 salas secretas que ainda não poderiam ter sido analisadas pelo público. Detalhe importante aqui, porque de acordo com a reportagem do Telegraph, eles não têm certeza se o governo britânico já não tinha tido acesso no passado a essa planta e não saberia, então, que essas salas secretas existiam. No entanto, o público ali do Reino Unido, eles não sabiam ainda, não tinham acesso a essas informações. Agora, o que chama bastante atenção não é somente o fato de eles terem várias salas ali secretas, é o fato principalmente dessa sala que você comentou, que é uma sala que fica a poucos centímetros daqueles cabos de fibra ótica que são tão importantes e que levam principalmente para o centro financeiro ali do Reino Unido. E bom, se isso na verdade já seria um ponto de preocupação por si só, o que torna isso ainda mais preocupante é alguns fatos. O primeiro deles é que eles têm um projeto da embaixada chinesa ali para reconstruir a parede, que é a parede que divide esse ponto ali dos cabos de fibra ótica desse porão central. Vê se essa imagem, a gente tem aqui uma das imagens da reportagem, ajuda a gente a entender. Então, isso é um planejamento para a obra. É disso que você está falando, certo? Perfeito, Marcos, é isso mesmo. Então, basicamente, eles colocaram ali no projeto da embaixada que eles querem reconstruir essa parede. Então, aí, claro, o nível de preocupação já começa a aumentar, porque, de acordo com a reportagem do Telegraph, eles poderiam utilizar essa reconstrução que vai ser feita no subsolo, ou seja, ela não vai ser feita ao ar livre, as pessoas não vão ver como essa reconstrução da parede vai estar sendo feita. Então, ninguém vai poder conferir tudo isso. E, bom, eles vão fazer a reconstrução de uma parede que fica do lado de vários cabos subterrâneos, de vários cabos de fibra ótica que passam ali do Reino Unido e que são cabos bem importantes. Além dessa questão da reconstrução da parede, outra questão que tem chamado bastante atenção é porque eles querem colocar nesse porão um sistema de extração de ar quente. E esses sistemas de extração de ar quente, geralmente para que eles são necessários? Quando você tem muito calor sendo gerado em um lugar específico. Isso geralmente acontece quando você tem uma grande quantidade de computadores. E daí ali a gente já começa algumas investigações dizendo que principalmente esse tipo de sistema é utilizado nos centros de espionagem governamentais. Isso porque por conta deles terem vários computadores que são muito potentes para conseguirem fazer as operações de espionagem, eles precisam, então, da extração do ar quente. Então, por todos esses detalhes, é que essa estação, essa embaixada chinesa ali tem chamado bastante atenção e gerado preocupação. Além disso, eles descobriram vários banheiros secretos, o que sugeriria, então, com chuveiro e tudo, banheiros completos, o que sugeriria, então, que eles estavam cogitando a possibilidade de ter várias pessoas morando ali dentro, ou pelo menos passando uma quantidade bem substancial de tempo. Não, impressionante, Manu. E agora eu quero que você ajude a gente a ter o zoom out, o panorama a respeito do assunto, no sentido de, ora, quais são as preocupações de espionagem quanto a isso quando a gente fala do Reino Unido, em especial? A gente anteriormente viu gente de think tanks britânicos, a Henry Jackson Society e outros falando a respeito desse tipo de situação. E, claro, as tensões não são novas, tem uma comunidade grande de dissidentes, até pela herança colonial em Hong Kong, uma comunidade grande de dissidentes chineses no Reino Unido. Houve relatos do Partido Comunista Chinês mesmo perseguindo dissidentes no exterior. Então, tem um aspecto disso de guerra assimétrica, como a gente estava falando, de ter esse potencial dissuasório, de, em caso de um conflito, ter a opção de interferir com os cabos. Tem a questão dos dissidentes no exterior, praticantes de Falun Gong, gente que vem dos protestos pró-democracia em Hong Kong também, ser eventualmente perseguido por diplomatas chineses no exterior, coisa que a gente viu acontecer em uma série de outros países, não só no próprio Reino Unido, mas pela Europa, pelos Estados Unidos, por que não, pelo Brasil. Então, quais são as preocupações ali nesse sentido? Lembrando que o Reino Unido é um dos países que bane a Huawei e outras empresas chinesas como ameaças de segurança nacional.
Bom, Marcos, então, na verdade, as preocupações são inúmeras, mas eu vou citar aqui as duas principais preocupações, que foi isso, na verdade, que você já trouxe um pouquinho para a gente, que é a questão da espionagem e da repressão transnacional. Vou falar primeiramente sobre a questão da espionagem, porque é o que tem vindo mais à tona com a construção dessa super embaixada e com a proximidade daquela sala ali com esses fios de fibra ótica. A questão é a seguinte, eles já tiveram vários casos de espionagem do regime chinês ali dentro. Inclusive, no final do ano passado, o MI5, que seria o equivalente ao FBI ali dentro do Reino Unido, eles emitiram um alerta dizendo que China, Rússia e Irã estavam realizando várias operações de espionagem ali dentro. Inclusive, eles imprimiram um manual para todos os congressistas do Reino Unido, dizendo para eles ficarem muito atentos, como, por exemplo, bajulação demais, com casos amorosos, isso porque a gente já viu acontecer ali nos Estados Unidos com Eric Swalwell, de uma espiã chinesa ter se envolvido com um congressista americano e, por conta disso, ter conseguido obter várias informações do governo americano. Então, o MI5 Manu, até, elaborou... Não, desculpa te interromper, mas é que esse é um negócio inacreditável. Eric Swalwell, esse foi o caso de um congressista explicando a tática da honey trap, né, que eles mandam, então, moças atraentes chinesas para... parece coisa de 007, não é isso? A ameaça da honey trap, ou o sujeito vai para a China e aparece alguém no quarto de hotel, ou nos Estados Unidos mesmo, é um caso que é bem relatado, no Reino Unido também tem sido relatado, e tem todo esse tipo de questão que é frequente com parlamentares ou políticos que vão crescendo aí na hierarquia, né? Me corrige você que está perto dessa matéria, mas só para a gente ter esse contexto completo, porque a gente fala informação de bate-pronto, pode ser algo que careça um pouco mais de contexto. Desculpa a interrupção, Manu, por favor. Não, perfeito, Marcos, é isso mesmo. E é até interessante porque em muitos desses casos, como que eles conseguem fazer? Depois eles começam, na verdade, tem vários casos onde esses espiões, eles começam a subornar esses congressistas. Por quê? Tem o caso amoroso ali com o congressista, muitas vezes eles acabam filmando essas situações mais íntimas ali das duas pessoas e utilizam isso, então, para chantagear os congressistas e conseguir informações. Então, só estou trazendo isso para a gente entender que já tem um histórico grande. E além disso, além desse alerta que a gente viu sendo emitido pelo MI5 no ano passado, outros casos de espionagem também têm chamado bastante atenção. Por exemplo, no ano passado, na verdade, a gente estava tendo um julgamento de eles eram pesquisadores parlamentares do Reino Unido e eles foram acusados de atuar como espiões para o Partido Comunista Chinês, de terem recolhido informações do Reino Unido e estarem passando, então, para o Partido Comunista Chinês. Só que, olha só, por que esses casos têm chamado bastante atenção? Esse caso dos 2 espiões, ele foi arquivado. Por que ele foi arquivado? Unicamente porque o vice-conselheiro de segurança do Reino Unido, ele não classificou a China como um inimigo do Reino Unido, que era só algum tipo de ameaça. E por conta disso, o Congresso, então, do Reino Unido precisou arquivar esse caso. Na época, isso já chamou bastante atenção, inclusive vieram várias acusações de que o próprio conselheiro de segurança, que era o chefe, então, desse vice-ministro, desse vice-conselheiro de segurança, que ele teria laços muito próximos com a China e teria outros interesses. E é justamente na esteira disso, inclusive, que a gente vê algumas críticas ao Keir Starmer, porque justamente teve esse caso envolvendo o governo dele no ano passado, onde eles não classificaram a China como inimigo e, por isso, eles arquivaram esses casos dos 2 espiões. E agora a gente vai ter essa viagem no final do mês do Keir Starmer para a China, onde está previsto que, antes mesmo dele fazer a viagem, ele já aprove essa super embaixada que tem gerado várias preocupações. E, além disso, só citando brevemente, outros casos que chamaram bastante atenção, a gente teve recentemente de uma advogada ali no Reino Unido, a Christine Lee, que ela foi acusada de ser um espiã do Partido Comunista Chinês, ela tinha uma agência de advocacia ali, foi acusada disso. Além disso, só para concluir aqui, o caso que mais chamou a atenção foi aquele com o príncipe Andrew. Eu não sei se está trazendo brevemente sobre essa questão, porque as acusações são o seguinte: tinha um espião do Partido Comunista Chinês e que o governo britânico conseguiu comprovar que ele tinha laços com o Partido Comunista Chinês e com a Frente Unida, que é uma agência de inteligência do regime, e essa pessoa, ele tinha muita proximidade com o príncipe Andrew, inclusive estaria ajudando ele, o príncipe Andrew, a comprar algumas propriedades e fazer negócios ali dentro da China. Brevemente, o príncipe Andrew, então, era o irmão mais novo do rei Charles agora. Então, por isso que, na época, esse caso chamou bastante atenção, porque as acusações principalmente foi que eles tinham um espião atuando ali na alta cúpula dentro da própria família real do Reino Unido. Então, aí que surgem todas essas preocupações e esse espião acabou sendo banido do país. Eu só trouxe tudo isso para a gente entender que já tiveram casos de espionagem e por isso as preocupações. Não, perfeito. Antes da gente prosseguir a pauta, eu vou pedir que a gente troque aqui a notícia que está abaixo
porque enquanto eu estava fazendo a tradução simultânea de Donald Trump, a Manu me trouxe a informação de que houve um telefonema, então, entre o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o líder russo Vladimir Putin. Vamos, então, desdobrar o telefonema. O que a gente sabe até agora, a Manu traz a notícia pra gente. Perfeito, Marcos. Eu até vou te pedir licença para eu dar uma olhadinha aqui nas notas que eu fiz, justamente porque essa notícia acabou de sair pouco tempo antes, então eu quero conferir tudo que a gente tem aqui. Basicamente, então, hoje, o presidente brasileiro Lula teve uma reunião, uma ligação ali de cerca de 45 minutos com Vladimir Putin. Eles estavam discutindo principalmente a ação militar que os Estados Unidos fez ali na Venezuela. A ideia seria através de órgãos como, por exemplo, a ONU e até mesmo do grupo do BRICS, grupo do qual os dois países fazem parte, que eles tentassem intermediar, então, para tentar apaziguar a situação na América Latina de uma forma geral. A ideia, na verdade, vem numa esteira onde a gente vê, na verdade, o governo brasileiro tentando tomar um posicionamento mais forte no cenário internacional, realmente trazer o Brasil para um protagonismo internacional. E justamente por isso a gente tem visto essa articulação que tem acontecido nos últimos tempos. Além disso, além deles discutirem isso, eles também conversaram sobre algumas cooperações no setor de segurança, também no setor econômico e no setor energético. Além disso, a gente teve uma confirmação, então, que uma representação russa vai vir ao Brasil no mês que vem, justamente porque a gente vai ter um fórum de cooperação Brasil e Rússia. Agora, só para dar complementar essa informação, porque essa ligação ela acontece pouco depois que a gente também teve uma ligação entre o chanceler brasileiro e o chanceler iraniano, que aconteceu logo depois realmente que a gente teve aquela ação militar ali dos Estados Unidos na Venezuela. E claro, isso chama atenção justamente porque são países, obviamente, ali que estão num atrito agora nesse momento com os Estados Unidos e são todos países do BRICS. Então a gente vê até uma cooperação maior entre os atores desse bloco nesse momento. Em primeira reação, eu também vou te pedir a tua análise, Manu, mas em primeira reação, parece ser verdade que traz para um protagonismo. A pergunta é um protagonismo em que sentido, conforme, depois de entrada de Egito, Etiópia e Irã nos BRICS, na largada da presidência, houve outros episódios. A gente viu também os barcos iranianos Makran e Dena sancionados atracando no Rio de Janeiro, outro barco com sanções americanas atracando em Itajaí depois. Nesse contexto, com a queda de Maduro na Venezuela, vem uma condenação da operação e mais, se já não era claro, parece ser uma medida que coloca o Brasil na órbita de influência de muitos adversários americanos em um momento muito delicado da política internacional. Então, minha primeira impressão é que a medida trata-se de um passo a mais nessa direção, aqui, claro, novamente, muito delicado num momento onde a gente viu, agora é dia 14, faz 11 dias, a operação contra Nicolás Maduro, e eu noticiei na primeira reportagem, Trump deu a coletiva falando, estamos conversando com o Irã, vamos ver se é necessário o uso de força. Claro, depois que foi noticiado pela Reuters que um ataque poderia acontecer nas próximas 24 horas, segundo algumas autoridades europeias. Então, numa nuance geopolítica tão densa, é uma medida que tem aí um quê de um posicionamento ao lado de adversários americanos, não deixa de ser. Suas primeiras impressões, então, Manu, antes da gente prosseguir a pauta. Bom, perfeito, Marcos. Eu compartilho da sua perspectiva. Eu acredito que, na verdade, isso acaba colocando o Brasil num posicionamento muito complexo, justamente porque a gente tem esse cenário de um distanciamento cada vez maior dos países ocidentais e desse grupo que a gente chama ali do eixo autoritário, onde a gente teria, por exemplo, China, Irã, Coreia do Norte e também a Rússia. Tirando a Coreia do Norte, que talvez o Brasil não tenha uma aproximação tão grande assim, com os outros países, principalmente China, Rússia e Irã, a gente vê uma proximidade muito grande. E querendo ou não, tudo isso vai colocando o Brasil de um certo lado, não é nenhuma neutralidade, até porque a gente vê, nesse momento em que tudo está acontecendo, a gente ter uma ligação justamente entre o governo brasileiro e o governo russo, isso coloca o Brasil, isso posiciona o Brasil de um lado. Então, tudo isso é muito delicado e só trazendo até mesmo um ponto aqui sobre as reações do governo americano quanto ao Brasil, a gente viu que as relações entre os dois países deram uma apaziguada boa nos últimos tempos, né? Inclusive retiraram as sanções sobre Alexandre de Moraes aqui no Brasil. Então, na minha perspectiva, justamente numa tentativa do governo americano de se aproximar do Brasil, porque o Brasil é um ator muito importante aqui, a gente vê uma tentativa americana de influenciar mais a região. Mas justamente, por exemplo, agora a gente teve, inclusive, a notícia de que o governo americano estava colocando aquela imposição de vistos, né, para as pessoas que queriam migrar para os Estados Unidos e que vai começar a valer a partir do dia 21, e entre os países a gente tinha o Brasil. Então, será que todas essas coisas também, elas não
não acontecem por conta de uma perspectiva que os outros países acabam tendo do Brasil, por conta de uma impressão de que o Brasil estaria se aproximando mais desses países que são considerados autoritários. Então, é um questionamento que eu acho que é válido, né, para a gente se questionar como isso está sendo visto pelos outros países ocidentais. Um momento de reavivamento da doutrina Monroe, não em qualquer análise estrambólica de alguém aí falando na internet, mas no documento da Estratégia de Segurança Nacional do governo americano. A corolária Trump à doutrina Monroe, essencialmente colocando a América Latina como primeira prioridade na política externa. É um lugar onde, pela segurança nacional americana, o governo Trump entende que deve haver uma supremacia de força e interesse dos Estados Unidos, uma região na qual o principal país, aí tirando os Estados Unidos, o Brasil, está em um momento de uma aproximação tremenda com a China. Um gesto como esse cai aí num contexto onde uma coisa vai na contracorrente da outra e o que vai acontecer com o Trump, aí ninguém sabe, né? Bom, os russos vêm quando, Manu? Confirma pra gente quando que é então o encontro com os russos no Brasil, pra gente encerrar a notícia? Marcos, fevereiro. A gente ainda não tem uma data, um dia específico, mas em fevereiro, a princípio, a gente, claro, não vai ter a vinda do Vladimir Putin, obviamente, por conta de todas as restrições do Tribunal Internacional Penal, mas então vai vir essa comitiva russa, provavelmente para a gente ter aqui uma assinatura de novos acordos, entre outras coisas, justamente porque eles estavam discutindo sobre essas questões durante essa ligação telefônica. Bom, feito. Meu ângulo já está aberto, é hora de prosseguir a pauta. A gente fala na sequência da Groenlândia, mas vou até fechar mais uma vez, ó. Tá feito o convite, se inscreva no canal, assine a Epoch TV, a coisa toda, mas agora convite sob medida. Esteja com a Manu também no canal China em Foco. Esse é uma espécie de blog de China que ela tem aqui no Epoch Times, onde ela vai a fundo a respeito do assunto, uma coluna em vídeo, onde ela está aí quase que diariamente trazendo atualizações. Então você que quer ter o conhecimento de geopolítica e entrar a fundo em assuntos quanto ao que acontece dentro da China, né, o conteúdo exclusivo do Epoch Times, que, claro, fundado por sobreviventes do regime chinês, tem fontes exclusivas, o que de melhor está rolando na gringa quanto a conteúdo sobre China, particularidades, geopolítica, o que os analistas estão falando, você vai receber a nata do conteúdo sobre geopolítica da Ásia e sobre Partido Comunista Chinês ali com o Emanuele Coure no canal China em Foco. Então